We choose to go to the moon in this decade and do the other thing. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Olá, tudo bom? Seja bem-vindo a mais um Papo de Expansão, mais um episódio do Papo de Expansão da Goshen Land, do Demo Oliveira. E dessa vez, eu, Doug Alcent, serei o host desse episódio com um grande convidado, um amigo aqui, Luiz Bacelar, sócio fundador da Sachs Global. Cara, é um prazer ter você aqui em Balneário Camboriú, nesse lugar, nesse estúdio da Set Studio. E quero te agradecer imensamente por dispor da tua agenda para a gente ter um papo cabeça aqui. Porque quem escuta esse episódio são grandes empresários e pessoas que querem se tornar grandes empresários, né? Então, cara, uma pessoa com uma história igual a sua, com uma mentalidade igual a sua, não tinha como não te trazer aqui pra gente conversar. Então, uma satisfação, muito obrigado pelo seu tempo, viu? Nada que agradeço o convite de vocês, pessoal todo da Goshen aí, que sempre faz os eventos, convida a gente para estar aqui também e, obviamente, é sempre bom compartilhar um pouco de conhecimento do que a gente adquiriu e, naturalmente, também aprender aqui com vocês. Legal, top. E assim, ó, para mim, podcast ele tem que ser um pouco dinâmico, mas sem perder a profundidade dele. Então, separei aqui umas perguntinhas para começar de ti, mas antes de tudo, eu quero saber de ti, assim, conta de uma forma que tu consiga controlar, assim, o tempo até para a gente não estender, mas que seja crucial para explicar tua história. Da onde você veio, o que você faz, conta pra gente aí. Olha, Doug, você controla o tempo aí, então. Viu? Eu vou controlar, fica tranquilo. Fica à vontade. História para contar. Manda ver. Mas acho que começa com uma história curiosa, porque na verdade eu nasci em Manaus, no Amazonas, né? Então, nossa. Só o fato de eu ter nascido em Manaus, e muita gente pergunta, Manaus, né? Tipo, é longe e tal. Tipo, é longe mesmo e tudo. Geralmente quando a gente tá lá, a gente não pensa muito nisso, né? A gente acha que não é tão longe assim. E o fato de eu ter nascido em Manaus e querendo desbravar o mercado, que na verdade eu comecei a atuar há 20 anos atrás, para mim já mostra uma pequena história de que todos nós, independente de onde você está, principalmente aqui no Brasil, você também consegue sair, desenvolver negócios a nível global, né? Não só a nível aqui nacional ou mesmo regional. E para mim sempre foi um desafio muito grande, né? Ter que se provar 2 vezes pelo fato também de vir do norte e acabar conhecendo muita gente dentro do mercado financeiro brasileiro, né? Então, há 20 anos atrás, na verdade, 20 e poucos anos atrás, ainda jovem, né? Tinha a minha paixão aqui pelo mercado financeiro como um todo, né? Acho que muitos até hoje também acabam se apaixonando pelo tema, né? E é muito legal porque é muito dinâmico. E naquele momento ali, eu já dentro da faculdade, né, com aquela ideia de assim, poxa, eu queria empreender, e minha ideia já era, inclusive, sair de Manaus para ir até São Paulo, mas eu não tinha dinheiro, né, aquela coisa toda, estudante, e aí a ideia, na verdade, era ir pelo meio acadêmico, né? Eu digo, bom, se eu for pelo meio acadêmico, talvez seja mais fácil. Então, isso lá em Manaus? Em Manaus, isso, exatamente. Porque eu possivelmente consigo bolsa, dá para trabalhar como estagiário em algum lugar, trabalhar em corretoras, etc, né? E aí eu comecei a estudar para fazer prova, né? Tipo de fazer mestrado, etc, ali para ir para isso. E no meio desse caminho de estudar, fazer projeto de pesquisa, né? No meio acadêmico, a gente acaba conhecendo as pessoas. E aqui começa uma primeira lição que eu sempre aprendi com os meus bons mentores que eu tive, que aí é uma mentalidade um pouco asiática ou japonesa, né? Que é o conceito de você, de fato, ir até o local, né? Tipo, e sair da sua zona de conforto, levantar a bunda da cadeira, como a gente fala, e conhecer, de fato, os lugares, né? E aí as portas vão se abrindo. Diga-se de passagem, tá, pessoal? Foi exatamente o que aconteceu. O fato de eu estar aqui com o Doug é exatamente pelo fato de ele ter me convidado para participar de um evento específico. E fui até o evento. E a partir desse evento, acabei conhecendo outras pessoas, muito legais, inclusive, que possivelmente depois desenvolvem negócios, né? Então é isso que acontece na nossa vida. E eu lá em Manaus aprendi isso muito cedo com... Acho que até vale citar o nome, acho que o melhor mentor e o mentor que eu tive na minha vida, chamado Ulisses Tapajós. E o Ulisses tem uma história incrível também dentro do mercado empresarial brasileiro, né? De ter sido aí, ele foi 2 vezes campeão naquele ranking maiores e melhores e tudo, e eu tive a grande oportunidade de trabalhar do lado dele, né? Que legal. E o Ulisses me viu ali jovem, né, e tudo mais, e sempre dizia para mim assim, olha, primeiro, né, cuide bem das pessoas,
que as pessoas vão cuidar bem de você. E segundo, né, a questão da disciplina. Olha aí. E aí ele disse assim, olha, você com disciplina e planejamento, você chega onde você quiser. Uma coisa bem difícil pro brasileiro, né? Muito. Disciplina e planejamento. Muito. É muito difícil. O empresário brasileiro... Não tá na nossa cultura praticamente. Não né? faz parte da gente e também porque aquele negócio do jeitinho brasileiro, de como nós somos, né? A gente gosta de sair fazendo as coisas. Numa mentalidade japonesa ou asiática, né? Você vai ver assim, primeiro você planeja, depois você executa. Nós, aqui, todos nós, e eu me encaixo também, porque isso é natural nosso, a gente já quer sair fazendo. Não, já sai fazendo, vamos lá e tudo mais. Só que o sair fazendo, né? Acaba que, vamos construir um prédio. Aí, não, sai construindo. Daqui a pouco, faltou o cimento. Ih, meu Deus, o ferro subiu. Caramba, o funcionário faltou. E agora o que faz? Aí atrasa a obra. Né? Quando, na verdade... Isso nem acontece aqui em Balneário Camboriú. Né? Um pouco, às vezes. E olha que aqui é rápido para construir prédio. É verdade. Mas mesmo assim, e no mundo empresarial, é questão de planejamento. E desde cedo, né, eu tive um pouco dessa mentalidade de sair da zona de conforto, na verdade, e ir até o local mesmo, né? Então, muitas das vezes, quem me conhece já me viu assim, o que você está fazendo? Eu digo, cara, tô pegando um avião, vou visitar sei lá quem, lá não sei aonde. E aí, isso diz muito sobre a minha história, né? Legal. Ali. E esse visitar alguém, sabe lá onde, para conhecer, às vezes, uma operação, uma empresa específica, algum negócio, às vezes você vai sem nenhuma expectativa, você se conecta com pessoas e as coisas acontecem. Né? Já o Reid Hoffman, né, que é o fundador do LinkedIn, quem já leu o livro dele lá, que é o Startup of You, acho que no Brasil Comece por Você, ele fala isso umas 10 vezes. Eu li muito tempo depois esse livro e eu digo, nossa, olha só que curioso. E ele fala, olha, as conexões se formam quando você sai levanta a bunda da cadeira e vai até os lugares. Atualmente, a gente está muito mal acostumado com a internet, né? Tudo Meet, WhatsApp, conectar no LinkedIn apenas e não tira a bunda da cadeira, né? Isso. Eu particularmente gosto, mas tem um outro lado que assim, eu me disciplinar para também não viver só disso, porque as conexões que você faz, se eu fizesse essa reunião contigo online, ia funcionar? Ia. Mas eu não sei se seria tão profundo, porque geralmente quando você está no Meet ou em outro lugar, você faz, é muito mais objetivo. Então esse é um lado muito positivo. Você consegue ser mais objetivo, não vem com enrolação de reunião e tudo mais. No entanto, né, as conexões ficam um pouco mais frias. Né? Então, por quê? Porque é exatamente o pré-bate-papo que nós estávamos tendo aqui antes de começar e talvez o pós-bate-papo depois que nós terminarmos aqui, que é o que vai criar uma conexão mais forte entre a gente. Né? E no mundo empresarial, acho que vem uma palavra confiança muito forte para você fazer negócio. É crucial. Ninguém faz negócio com quem você não confia. Inclusive dentro de casa, né? Assim, seja com filho, seja com esposa e tudo mais, você tá ali, você precisa ter uma base de confiança. Né? E a partir dali, né, tendo com essa mentalidade, eu comecei a empreender no mercado financeiro com 21 anos. Né? A convite de um, então, amigo que eu tinha conhecido por causa desse ir até o local. Inclusive a expressão japonesa disso chama Gemba, tá? Para quem não conhece. Gemba. Que chama Gemba, exato. Pode botar no Google aí. Que significa? Gemba, né? Se escreve Gemba, né? Se fala Gemba. Gemba significa o lugar real, o lugar onde as coisas acontecem, né? Então é mais ou menos assim. Você vai numa indústria japonesa, aí você chega, teve um problema na planta lá na Índia. Possivelmente na cultura daquela empresa, vai sair um japonês lá do Japão, ele vai pegar um avião, vai lá na Índia para ver de perto o que está acontecendo. E aí, isso é o Gemba. Entendi. Então, assim, você ir até o local para ver. Quem já viu aquele filme A Grande Aposta, né, da Grande Depressão lá, que em 2008, Subprime, né? Do Subprime e tudo mais, tem um dos caras que inclusive foi o que mais ganhou dinheiro ali. O que ele fez? Ele saiu de Nova York, e será que tem bolha imobiliária mesmo aqui? Ele pegou o avião, foi pra Flórida, salvo engano. Aí ele chegou lá, pegou o avião e foi lá ver de perto, né? E aí o primeiro cara que ele foi conversar foi com o corretor de imóvel, né? Aí sentou lá, aquele corretor de imóvel e tudo mais, e os corretores, e aí, como é que estão as coisas? Aí, não, a gente tá vendendo muito e tal. Aí ele, os caras estão ganhando dinheiro pra caramba. Então, na verdade, eles não estão vendendo, eles estão tirando pedido. Aí ele, deixa eu ver o que esses caras estão vendendo, né? Aí ele foi visitar as casas, aí num condomínio lá qualquer, pelo menos é assim que o filme retrata, né? Num condomínio qualquer lá, ele vê o condomínio vazio, aí ele bate na porta lá e sai um mexicano lá, né? Aí, você é o dono da casa? Ele, não, na verdade não, eu vi que tava vazio aqui, eu tô morando aqui. Ele, caramba, não tem ninguém morando aqui, essas casas tudo vazias.
Aí ele saiu de noite, né? Aí ele foi lá de noite num boteco lá e pagou um lap dance lá, não sei quem lembra dessa parte do filme ali. Aí ele sentou lá e a mulher começou a dançar lá pra ele, aí ele perguntou, e aí ela, você trabalha no mercado financeiro? Ele falou, Aí lá eu invisto em imóveis. Ela, você investe em imóveis? Eu tenho 5 imóveis. Aí ele, caramba, 5 imóveis? Aí ele ficou, não, peraí, o corretor tá tirando pedido, as casas estão vazias. E, pô, eu vim aqui no boteco amanhã aqui que tá fazendo lap dance pra mim, tem 5 imóveis financiados, todos eles. Peraí, a conta não bate. Tem bolha. Aí ele voltou pra casa, né, voltou pra lá e disse, olha, pode aí entrar vendido, né, comprar o CDS, na verdade, lá. Uhum. E aí foi o que mais ganhou dinheiro. Mas o que ele fez? Gamba. Ele foi o único que levantou a bunda, pegou o avião e foi ver de perto o que estava acontecendo, né? Cara, e olha só, eu conheço muitos países desse mundo. E hoje, né? Eu acabo sendo cofundador e estou liderando ali a Sachs Global. A gente vai falar dela. A gente tem uma plataforma de investimentos internacionais. Aproveitando, antes de começar a sua história, conta da Sachs para mim. Para o pessoal entender quem é você. Isso, mas calma aí, que eu vou chegar lá. Tá bom. E aí vem a parte interessante, né? Pô, mas de onde é que surgiu a Sachs, né? Você começou, foi lá e decidiu fazer investimento internacional e tudo mais. Mas, cara, na verdade, olha só, em 2014, né, já trabalhando com o mercado de investimentos e tudo, tinha uma assessoria de investimentos, tinha muito cliente, quem lembra dessa época, né? Tinha ali um relatório das casas de research aqui no Brasil, falando do fim do Brasil, né? Quem lembra disso vai falar. E aí todo mundo, os clientes perguntam, eu preciso mandar meu dinheiro para fora, o que vai acontecer? Eu perder meu dinheiro todo? E preocupado, né, com a situação aqui política brasileira. E aí, tipo, como é que eu faço? Aí eu digo, putz, eu não tenho essa solução, né? Aí, não, mas o cliente está pedindo, aliás, geralmente o vendedor, né, eu falo para a turma que trabalha comigo, né, diz, olha, pare de não querer vender o que seu cliente quer comprar. Que às vezes o cliente quer comprar, aí você, não, mas veja bem, tu não deve comprar isso, vamos comprar aquilo. Mas se o cliente quer comprar, então vende. Por que não vender? Ele quer comprar, então vende. Né? Então, querer investimento internacional. Ou quem trabalha no mercado financeiro aí, quantos clientes não perguntaram anos e anos sobre eu quero comprar Bitcoin? E você foi lá e disse, não, acho que você não deve comprar Bitcoin. Cara, tu quer comprar Bitcoin? Então peraí, deixa eu conhecer quem vende Bitcoin, aí faz lá o trade e entrega pro cara. Entendeu? Pronto, acabou. E aí, nesse momento, eu comecei a ir atrás, né? Agora imagina, né? Tipo, pensando, pô, onde é que eu vou achar uma plataforma para varejo, diga-se de passagem, tá, pessoal? Investimentos de $10 mil, $20 mil. E isso lá fora não é nada, assim, né? Isso é um cliente muito pequeno, né? Então ninguém queria abrir conta de brasileiro de $20 mil. Só que $20 mil hoje são mais de 100 mil reais, né? Se eu pegar $100 mil, são 500 mil reais, 530 mil reais. Aqui. E aí eu digo, pô, conversa com um, conversa com outro. Aí, fui Gamba, né? Miami, Nova York, não sei o que. Achei uma estrutura em Londres que podia fazer pra gente, né? Aí digo, pô, que legal, achei uma forma. Não era o melhor dos mundos, mas era uma solução. Ou seja, dava para mandar o dinheiro para fora e fazer investimento internacional através dali. E aí, começamos a canalizar clientes para o mercado internacional, né? Inclusive, alguns desses agradecem até hoje, porque dizem assim, pô, obrigado, você me ajudou a investir lá fora há 10 anos atrás, nunca me arrependi e tal. Eu digo, pô, ótimo. Esqueceu que é Brasil já. Exatamente. Aí, nesse meio tempo, né, ali, e só fazendo um gancho para a história do Gamba, né, eu tava... lembre-se, né, lá de Manaus, montamos lá uma estrutura, a gente acabou virando um escritório de investimentos, chamava Ação Investimentos, a gente era um escritório grande, nos tornamos aí uma das maiores assessorias do Brasil, na verdade fomos a maior durante um período, e eu e meus sócios lá, o Gustavo e o Eduardo e tudo, até muito agradeço ali pela oportunidade que eles me deram, que enxergaram em mim desde cedo, ali o Ulisses mentorando, diga-se de passagem, tá, o Ulisses é pai do Gustavo. Nossa, olha aí. Então foi por isso que eu conheci o Ulisses. Então eu sou muito grato a eles assim sempre pela oportunidade que me deram, que me abriram as portas e tudo para um rapaz novo, né, jovem, com muita vontade, muita disciplina, mas muita força de vontade também. E a partir dali, aprendendo o Gamba, eu me lembro muito do Ulisses falando, olha, não tem ninguém ganhando dinheiro fazendo o que a gente faz. Tem um cara lá em Porto Alegre que está ganhando dinheiro. Aí ele falava assim, pega a passagem, pega a hospedagem, passa lá um dia com esse cara e vai ver o que ele está fazendo. Ele disse, pô, vai fazer um benchmark ao vivo. E outra, é a consultoria mais barata que existe. Custa uma passagem e uma hospedagem. E óbvio, o cara te receber. E curiosamente, todos te recebem.
Se alguém me ligar e dizer, pô, eu queria te conhecer da operação, posso ir aí? Com o maior prazer, não sabe? É uma questão só de agenda, mas pô, com o maior prazer, deixa eu te apresentar o que a gente faz e tudo mais. Então, não tenham receio ou mesmo medo de pedir para alguém que vai conhecer a operação e tudo mais. É tudo uma questão de agenda, né? Ali. E aí, com isso, né, encurtando um pouco a história até chegar na Sachs, né, a gente acabou desenvolvendo bastante. Depois, essa empresa acabou sendo comprada, né, tipo a Ação Investimentos e tudo, virou uma outra bandeira, né, de uma outra plataforma aqui no Brasil. E depois eu acabei dando saída. E aí foi enveredar para esse lado da parte de investimento internacional, mas também olhando para o mercado de previdência privada, né? Que no Brasil também tinha um gap enorme. Assim, então tu atuou no Brasil? Sim, bastante, na verdade. Né? No começo da minha carreira inteira foi o pessoal não achar que você fez 20 anos de mercado financeiro internacional. Não. Pelo contrário, foi tipo assim, o grande parte vou chamar aqui de trader, né? Os primeiros 5 anos, basicamente, era mesa de operação mercado de ações brasileiro. Tá. B3 pura. 100% isso, né? Então, operando para cliente e tudo mais, peguei lá a crise de 2008, era o estresse danado e tudo, e, enfim, vivia aquele negócio de corretagem e tal, e aí tinha que fazer o cliente ganhar dinheiro, mas também tinha que ganhar dinheiro, aí tinha um negócio, era um negócio meio complicado. Grande dilema. Mas mesmo assim, graças a Deus, assim, com muita... E aí, com valores muito fortes ali, de tipo assim, eu preciso entregar resultado, né, para o meu cliente, caso contrário ele vai embora, mesmo sendo agressivo e tudo mais, foi se desenvolvendo, tanto que tem clientes que estão com a gente até hoje, saiu de um lugar para o outro, e está com a gente até hoje, de coisa de 15 anos atrás, 20 anos atrás. Caramba, que legal. E eu fico muito feliz com isso, assim, né, de conversar com essas pessoas que se tornaram amigas, inclusive, depois, né? Eu acabo tanto tempo conhecendo as pessoas. E aí, depois desse período, quando a gente foi fazia parte do Brasil, começamos a olhar para o mercado de previdência privada. O mercado de previdência naquele momento era assim, 99% banco. E aí as seguradoras brasileiras, tipo assim, ninguém tinha muita estrutura para poder fazer isso. E a gente era um grande distribuidor de previdência, começamos a montar corretora de seguros, pela SUSEP, isso lá atrás, né? E aí a gente começou a distribuir, aí tinham as seguradoras, que eu até muito agradeço também, por Icatu, Mafre, etc. Mas, me recordo muito da Icatu, que no começo ninguém sabia quem era Icatu, e a turma lá, tipo, com muita força de vontade ali, tipo, tentando colocar o nome Icatu, né, no mercado. A gente, tá bom, vamos abraçar aqui essa turma e vamos com eles, né? E pouco tempo depois a gente virou um grande distribuidor de previdência privada aqui no Brasil. Legal. Isso acabou, né, nessa história de ir para lá e para cá, tá conhecendo gente, até que um camarada convida para a gente pegar a nossa operação, eu e o... Aliás, tá, pessoal, fazer aqui os devidos justiça. Da Ação Investimentos, eu, na época, conheci uma pessoa que acabei contratando essa pessoa, que virou um advisor dentro da nossa empresa, chamado Felipe Talhari. E o Talhari é meu sócio até hoje. Depois que a gente saiu da Ação Investimentos, que a gente montou a outra empresa, a gente montou junto. E aí, nessa estrutura de montar junto, internacional, previdência, não sei o que e tal, e também fazendo no Brasil, a gente acabou crescendo muito. Então, nessa época também, distribuição de previdência privada, tipo, eu e o Talhari ali, a gente skin the game, e o skin the game, tipo, era, assim, começava do zero mesmo, né? E a gente tinha já essa mentalidade de pegar o avião e conhecer os lugares. E aí, esse negócio de pegar o avião, tô eu e ele. Na verdade, eu estava em Miami, num evento, a convite lá da XP Investimentos, tinha um evento lá deles na época, tá bom, vou participar lá, né? E aí lá em Miami, toca meu telefone, aí um camarada me liga e diz, Luiz, tá aqui e tal, sabe lá Deus, como é que ele sabia que eu estava lá em Miami? Disse, eu queria conversar contigo e tal. E aí era um camarada que estava entrando nesse mercado de previdência privada no Brasil, e ele tinha dado um exit numa operação dele anos atrás, e ele, não, a gente queria ver se dá pra fazer algum negócio junto e tal, e vocês estão distribuindo muito bem a previdência no Brasil. Aí eu, nem conhecia, era um carioca lá, né? Aí eu fiquei pensando, deixa eu voltar para casa e pensar, né? Aí a gente vai consultar os universitários, né? Entre aspas, o mentor, né? Aí a gente fala com um, fala com o outro, e eu tenho um tio meu, que é um empresário do ramo de autopeças muito grande, no Norte e Nordeste,
E eu pedi para conversar com ele, né? Eu disse, olha, tio, a gente tem essa operação assim, tá fazendo assim, o senhor já conhece e tal, e tem esse camarada aqui que tá convidando a gente para fazer uma espécie de M&A, né? Uma joint venture, para juntar lá e fazer um negócio maior no Rio de Janeiro. Em São Paulo e tal, aí queria expandir, fazer uma plataforma B2B, aí meu tio virou para mim e disse assim, meu filho, mas você precisa desses caras? Aí eu comecei a falar, não, porque ia ser legal, não sei o que. Eu disse, não, peraí, tu já decidiu? Tá aqui consultando por quê? Né? Porque eu tava justificando já, né? Aí, o que é? O seu problema é dinheiro? Você precisa de levantar dinheiro para fazer o negócio? Eu digo, não era isso, não era essa questão e tal. Aí ele, tá, mas pensa bem. E ele me falou uma coisa que nunca mais saiu da minha cabeça. Ninguém nasce baleia. Olha aí. Ninguém nasce grande, cara. Cara, isso até hoje, tu deve ter me ouvido comentar isso ontem, sei lá. Eu digo, ninguém nasce baleia. Nem a Amazon, nem a Nvidia, nem ninguém nasceu grande. E aí eu fiquei com aquilo e digo, tá bom, mas de qualquer forma a gente fez o deal, montamos lá uma plataforma de previdência privada para B2B, ou seja, era para corretores e para assessores, porque naquele momento as plataformas tipo BTG, XP, ninguém fazia. E a gente começou a distribuir, botando um pouco de tecnologia nesse mercado. E eu comecei a rodar o Brasil inteiro. Eu já fazia isso antes, mas eu rodava mais conhecendo escritórios e tudo mais. Acabou que esse negócio deu certo, né? De alguma forma. E depois de poucos anos, na verdade, o mercado de previdência ficou iminente, latente e tal, e aí todo mundo começou a crescer olhando para isso. A própria XP Investimentos lá montou a plataforma da Previdência, montou uma seguradora, botou todo mundo lá para dentro, virou um mega concorrente, e começaram inclusive a procurar a gente depois para fazer um negócio, né? Fazer negócio e tudo mais, tal, né? E enfim, acabou que antes desse deal eu acabei tomando uma decisão pessoal de sair, mas depois dessa operação acabou sendo vendida e a XP acabou comprando ali. E aí, né, a história do Gamba, né, eu tava ali, já tava morando em São Paulo, tá, pessoal, assim, já tô dando a história aqui resumida. E aí essa história do Gamba, né, eu tava ali em São Paulo, um amigo me liga, famoso Gustavo Strauss, Struca, um abraço aí se um dia ele ver esse podcast. Aí ele diz, ô Bacelar, tal, você tá por aqui? Tô. Não, eu queria te apresentar para uma pessoa e tudo mais. Aí, pô, tá bom, vamos lá, vamos sair para jantar e tal, conhecer uma pessoa, isso aí para conhecer. Acabei conhecendo o cara que fundou, que hoje é o EQI Investimentos, que é uma mega de uma empresa, que na verdade na época era um blog que chamava Eu Quero Investir, e captava clientes ali através desse blog. Tinha uma operação de funil de leads ali que gerava pelo conteúdo e tal. Aí eles, pô, a gente faz assim, assado. Aí a primeira coisa que eu perguntei foi, mas vocês fazem previdência, não sei o que e tal? Não, cara, a gente não faz nada disso. Eu disse, pô, mas mesmo assim, Gamba, né? Eu quero lá te conhecer. Peguei o avião, ficava em Balneário Camboriú. Eu digo, em Balneário Camboriú. Eu digo, pô, legal, cara, saí lá de Manaus, agora eu vou lá em Balneário Camboriú. Nunca tinha pisado em Balneário Camboriú. Aí vim conhecer a operação, achei aquilo sensacional. Eu digo, pô, isso é o futuro mesmo. E pouco tempo depois a gente estava fazendo negócio, né? A gente montou a corretora de seguros, montamos a tal da PJ2 que a gente chamava, né? Ali, montamos toda a estrutura de tecnologia para a parte de previdência. Depois, com isso, pouco tempo depois, a gente começou a estudar a possibilidade do internacional, né? Porque não tinha também. Lembre-se, né? Anos atrás eu já tinha os contatos internacional, tinha clientes fora e tudo mais. A gente pegou a nossa operação toda, se plugou ali junto e toda a operação cresceu, né? E ali dentro do EQI, para quem já sabe, né? Tipo, o EQI no ano 2020 ali o BTG acabou adquirindo a operação e naquele momento tomei uma decisão também de sair e empreender. Mas aí tem um parênteses importante aqui para falar disso, que isso dentro da história da Sachs. E Gamba de novo, né? Antes disso, um ano antes, eu estava ali vendo, pô, dá para a gente levantar a parte internacional, porque também tinha uma demanda muito grande de clientes pedindo para investir fora. Aí digo, pô, a gente vai atrás de uma solução. E aí vai para cima, para baixo e tal. Eu devo ter falado com uns 10 brokers fora, assim, ou mais. E teve um deles que me chamou a atenção, que era um banco dinamarquês, que na verdade era um broker que já tinha uma estrutura bem legal, que chamava Saxo Bank.
Pra quem não sabe quem é broker, é uma corretora. O broker é uma corretora, perdão. Uma corretora de investimento internacional, mas na Dinamarca eles tinham feito uma estrutura de uma única conta para você acessar mercado global, anos atrás. E eu peguei e mandei um e-mail para essa turma, né? Tipo assim, pô, queria conhecer aí, ó, a estrutura de vocês e tal, né? E quando eu mandei o e-mail, lembrando, tá? Essa operação ficava em Copenhague, na Dinamarca. E aí o pessoal me respondeu, me copiou um head da América Latina aqui que tocava a operação deles aqui, né? E esse cara, desconfiado, quem é, né? Tipo, o cara tá vindo aqui. Basicamente, os clientes deles aqui na América Latina são institucionais, né? E aí veio conhecer, né? A gente gostou, achou bem legal e tal. E a primeira coisa que eu falei para ele, eu digo, tá, mas onde é que fica a sede lá do teu banco? Fica na Dinamarca, lá em Copenhague e tal. Tá, eu quero ir lá. Aí você quer ir lá? Gamba de novo. Aí eu quero, Gamba. Aí então tá bom, ó, mês que vem, isso era setembro, me recordo bem, mês que vem vai ter um evento para brokers lá, para corretores, e aproveita e participa lá, vou pegar um convite para você e tudo mais. E foram super legais, porque até o cara pagou até minha passagem, pra você ter uma ideia. Uau, legal. Eu digo, tá bom, não precisava, tá, mas não, faço questão e tudo. Enfim, fui até Copenhague, e quando eu tava lá em Copenhague, conheci um fundador de uma corretora portuguesa chamado Pedro Lino, inclusive pessoa incrível também, e conheci um outro camarada que depois a gente acabou trabalhando junto, chamado Luiz Simões, um outro português, que também trabalhou no Saxo Bank e depois estava ali sócio do Pedro Lino, né? E eles tinham uma corretora em Portugal, Espanha e Polônia. Aí os pessoal do Saxo Bank disse assim, olha, vocês deviam fazer negócio junto aí, porque o Pedro já está acostumado com a gente desde 1999, que ele opera aqui com a gente, então aqui para lá, e pô, legal aí vocês fazerem negócio. Ah, tá bom, né? E aí o que aconteceu? O Saxo Bank tinha montado uma operação, uma corretora, na América Latina, no Uruguai, para atender institucionalmente os outros players aqui da América Latina, do México para baixo, né? E aí, em determinado momento, eles pegaram essa corretora e entregaram para o Pedro Lino, lá chamava DIF Markets, para dizer, cara, a gente prefere que você opere, porque a gente está tendo dificuldade na região e tal. Aí o Pedro Lino, tá bom, ficou com essa operação. E a gente fez negócio junto, através disso. Quando foi, lembre-se, né, isso era outubro, novembro a gente, lembre-se do Gamba, eu só conheci o Pedro Lino porque eu fui lá, né? Se eu não tivesse ido em Copenhague, eu não tinha conhecido ele. Quando foi em maio, junho do ano seguinte, que era 2020, o Pedro Lino me liga e diz assim, na verdade quem me ligou foi o Luiz Simões, o sócio dele. Ele disse, Bacelar, não é como se fala português? Disse, olha, a gente está vendendo a corretora na Europa e a gente está vendendo para um banco espanhol e esse banco condicionou a compra se a gente tirasse a América Latina. Então a gente tem que vender a América Latina. Você não quer comprar? Aí eu pude comprar corretora, caramba, regulada, no Uruguai, não sei o quê. Tá bom, deixa eu pensar, né? Nesse período aconteceu o deal lá do BTG e tal, né? Com o EQI. E aí deu um mês depois, eu fui olhar de novo o negócio da corretora. Contratei um advogado amigo lá de São Paulo que já tinha prestado serviço pra gente, tudo. E aí eu cheguei para esse cara e disse, olha, a gente precisa fazer uma due diligence aqui numa operação que a gente está interessado e tal. Mas demora aí um pouco que eu preciso pensar, né? Enrola. Demora aí, pede documento e tal, né? Aí disse, tá bom, né? Tipo, bom, resultado, né? São uns 3 meses depois, assim, quando foi no final de novembro, acabei resolvendo lá a questão da minha saída lá de que ano foi? Do EQI de 2020. 2020. 18 de dezembro de 2020, a gente assinou o MOU da compra da corretora no Uruguai, que, olha a lambança, né? Tipo assim, sair lá de Manaus, ver não sei o que, negócio... Que doido, né? E aí você vai parar em Copenhague, o poder do Gamba. Cara, tá? Então assim, pessoal, Gamba, façam isso. Que legal. E nada disso teria acontecido não fosse. E tem mais, tá? No ano passado, final do ano passado, foi início desse ano, depois tem que ver no noticiário, o Safra Europa lá, tipo, que é o J Safra, comprou o Saxo Bank.
que o Saxo Bank, o que ele fazia? Ele acabou virando um fornecedor nosso na época, né? Tipo, a gente adquiriu a corretora, continuou com ela e tal, e virou um fornecedor. Nesse período, né, tipo, que a gente montou a Sax ali, depois que a gente começou a estruturar os negócios, e aí vem, né, empacotar uma tese, fazer fundraising com fundo de VC, que é uma outra história, a gente pode ver que outro dia falar só sobre isso, com fundos de venture capital, inclusive, que investiram na gente, fazem parte do nosso cap table, ali. E depois disso, todos os entraves e dificuldades de empreender, né? E principalmente para quem desenvolve tecnologia, você desenvolver tecnologia com times de tech é muito difícil. Um desafio enorme. Mas foi um aprendizado. Não foi caro, mas foi um aprendizado enorme. É um aprendizado caro. Mas, tudo bem, eu queria contar só uma outra história de Gemba, que é o seguinte. Acho que a palavra que mais vai ficar nesse podcast é o Gemba. Muito bom. Olha só, o Saxo Bank tinha convidado a gente, na verdade tinha me convidado lá para... a gente estava numa estrutura de conseguir desenvolver tecnologia aqui na América Latina e tudo mais, e eles convidaram a gente lá no ano de 2023, final, para dar uma palestra para outros players lá deles, que eles fazem um evento lá deles ali anual, e chamaram a gente para dar uma palestra falando da gente, né, do nosso case aqui na América Latina. Eu peguei e fui lá dar a palestra, e tem as coisas que acontecem que tu não consegue entender, né? Assim, nossa, pode ser coisa divina. E aí tô lá, dei a palestra mais pra bacana. Quando terminou, eles fizeram num restaurante próximo ali da sede do banco e tudo, tinha um mini evento ali com vinho e tudo mais. E eu lembro que eu tinha algum call para fazer rápido, que era para resolver alguma coisa, e daqui a pouco eu vou. Então eu fui o último a chegar ali no restaurante. Só tinha uma cadeira. Eu sentava. Sentei na cadeira. Eu sento na cadeira, beleza. Na minha frente está uma mulher, inclusive se tornou minha amiga pessoa incrível, chamada Cinda Powerage. A Cinda é de Dubai. Provavelmente não era brasileira. Então. Não, ela é de Dubai. Só pelo nome. E ela é diretora de um banco na região dos Emirados, chama Mashreq Bank. É o Itaú de lá, vai. Sim, entendi, grande então. Muito grande mesmo. Já estou muitos clientes, Paquistão e outros lugares também. É um banco enorme. É de capital aberto, inclusive. Né? Olha aí. E aí, batendo papo ali, blá, e tudo, a gente acabou ficando mais próximo. Pô, legal, queria conhecer um pouco mais, da operação e tudo mais dela. O que aconteceu, né? Eu vou resumir um pouco a história disso. A gente manteve sempre contato para fazer negócio. Aí, nessa história que o Safra comprou o Saxo Bank, a gente ia ter que mudar de estrutura. Eu tinha que desplugar do Saxo Bank lá como nosso clearing custodiante, né, para quem entende a parte internacional, por onde você roteia a ordem para comprar uma ação na bolsa e tudo mais, e onde custodia e tudo, e tinha que mudar, né? E aí, como é que eu vou arrumar outro fornecedor? E fui pesquisando e tal. Aí, eu liguei para a Cinda, eu digo, tá, tu conhece alguém aí, alguma outra opção e tudo mais? Aí ela pegou e virou, olha, para mim, então, a melhor opção depois lá do Saxo Bank para vocês seria uma operação daqui de Dubai, chama GTN. Aí eu nunca ouvi falar de GTN. Irmão, mas eu te conecto com a turma lá, né? Aí eu, tá bom, beleza. Me fez a conexão lá por e-mail, lá com uma diretora comercial lá dessa operação. E aí ela me mandou e-mail, olha, a gente inclusive não tem nada na América Latina e a gente acabou de contratar um executivo aí e tal. Vou aproveitar de conectar com ele. Tá bom. Aí ela pegou e mandou o contato do cara, né? Aí quando eu vi o contato do cara, era um cara que eu já conhecia de muito tempo. Como o mundo é pequeno. Chamado Marcel. Inclusive vou estar com ele na próxima semana em São Paulo. Ligo pro Marcel. Aí diz assim, você tá na GTN aí, em Dubai e tal. Ele diz, cara, inclusive eu tô em Dubai nesse momento, acabei de entrar. Ele falou, mas como assim? Cara, aconteceu assim, tá? Resultado, hoje era o nosso principal fornecedor de custódia de clearing. A gente fechou um puta negócio com eles no ano passado. Que massa. E a gente, enfim, acabou de novo, né? Tudo por conta da história do Gemba. Fui lá, conheci a Cinda, que me apresentou pra GTN e tal. E essas coisas que vão acontecendo. O poder da conexão, né, cara?
E tem conexões que acontecem que você não planeja, mas só por você estar no local que ela acontece, né? E assim, claro, né? Eu tô contando aqui em 10, 15 minutos, sei lá quanto tempo eu falei já, assim, uma história maluca. De anos, né? De anos aqui, de ter saído de um lugar e ido pro outro, feito negócio aqui e tudo mais, mas sempre empreendendo. Mesmo dentro do mercado financeiro e tudo sempre empreendendo. Todas as dificuldades, tudo que você passa e tudo. E agora, né, a gente, ainda com a mesma tese, né, e tudo, a gente tem as nossas convicções, mas, cara, não posso deixar de falar aqui que tudo isso vem de uma vontade muito grande, acho que começa por aí, porque a vontade é a vontade, você levantar da cadeira, ir até os locais, cara, e ser curioso. Legal. Tá, e ser curioso é você realmente visitar as outras operações, outras empresas, e perguntar. Assim, vai lá. Pô, e aí, como é que funciona a tua operação aqui? Pô, que legal, cara. Aí, acaba que tu cria o hábito de fazer isso, você vai fazer isso até no posto de gasolina. E despretensiosamente, né? O tempo todo. Você vai no posto de gasolina, vai pagar lá o combustível aqui. Para quem não sabe, aqui em Santa Catarina, você paga dentro da loja de conveniência, né? Paga Nossa, isso me irrita bastante. Mas tudo bem. Aí você entra lá, e aí, como é que tá o movimento aqui e tal? Tá bom? Não, tá legal e tudo mais. Tá bem, você vende mais gasolina ou mais diesel? Entendeu? Aleatória a pergunta. Pô, não, depende do posto. Enfim, e aí, puta, o que mais vende aqui na loja? Pão de queijo é chocolate? Sabe, umas coisas assim que você vai aprendendo, e diz, vende mais chocolate que pão de queijo. Entendeu? E aí vai pegando, né? Vai aprendendo com os outros também e tudo mais. Olha, para quem contrata serviço de diarista para limpar em casa, né? Essa turma tem muita coisa para te ensinar. Outro dia eu perguntei para minha diarista lá, tipo, a Silvana, inclusive é do norte também, te importou ela. Aí eu disse, Silvana, você costuma ir na farmácia e tal? Pô, então, qual farmácia você frequenta? Não, eu vou na farmácia lá do bairro, lá, farmácia do seu Zé, lá, sei lá qualquer um. Mas por que você não vai numa rede dessas aqui, tipo, grande e tal? Agarraia, Drogazil, essas coisas, Panvel? Não, isso é farmácia de rico. Farmácia de rico? Aí eu, mas deve ser mais barato, inclusive, né? Porque os caras compram mais. Mas olha só. O posicionamento da marca, do mas jeito olha só como ela enxerga, né? E olha só a questão de como a marca se posiciona, não vai chegar assim. Então, tu tem muito a aprender perguntando. E esse negócio de perguntar para cima e para baixo, você vai parando em lugares aleatórios, inclusive aqui nesse podcast, e vai indo, né? Então, seja sempre aberto, né? Também curioso. A tua agenda tem que estar livre. E aí já a palavra do seu Ulisses, se tu ficar ali, ó, para quem é empresário, para quem é empreendedor, se tu ficar ali dando a tua operação no rame-rame, a gente fala lá no rame-rame fritando ovo na cozinha o tempo todo, não sobra tempo para pensar. Para onde você vai, qual é o próximo caminho, qual é a próxima etapa, né? Então a tua agenda também tem que ter espaço para fazer gamba, para visitar os lugares, para olhar da porta para fora. Eu costumo dar sempre o exemplo, se me permite aqui, do Madeiro. Claro. Por que do Madeiro? Porque o Junior Dusk lá, em algum momento, criou a história do hambúrguer, né, dele, lá em Curitiba e tudo mais. E imagino que ele deva ter dado o trabalho de criar um hambúrguer ali. E aí, agora imagine se o Junior Dusk ficasse fritando um hambúrguer o dia inteiro. Que horas que ele ia pensar em expandir? Talvez ele seria uma hamburgueria até hoje, pequena, lá em Curitiba. Ter uma, ia estar satisfeito com aquilo. No máximo duas, e olha só. E é isso. Então, só que em algum momento ele está, beleza, eu preciso passar o fritar hambúrguer para alguém. Olha aí, boa sacada. Para eu poder ter tempo para ver onde é que eu vou abrir a próxima loja. Aí vem um ponto bem importante. A partir do momento que eu tomar essa decisão, lembre-se, não vai ser igual ao seu. O hambúrguer dele provavelmente era melhor. É melhor. Mas ele sempre soube, nunca conversei com ele, tá? Eu tô falando aqui. Ele sempre soube que, tá bom, vai estar 80%. Não vai estar 100%. Agora imagina se ele ficasse, vai ter que estar 100% e tal. E é engraçado que tem muito empresário apegado ao produto para deixar ele sempre 100%. Mas aí ele centraliza nele isso, sempre. Mas você tem que abrir mão do ego e da vaidade disso, porque você... Não, mas eu sei fazer... Cara, você sabe fazer melhor, ninguém sabe fazer melhor que você. Eu não encontro ninguém para fazer igual, eu faço. Ninguém vai fazer igual.
Nunca. Meu pai ninguém chamava isso de a síndrome do sapateiro. Que ele falava, o cara é um excelente sapateiro, mas como ele cria uma franquia de sapatos? Se ele deixar de ser sapateiro e virar empresário, né? Mas é apegado, e ele fala isso porque o meu tio era sapateiro. Olha só. E aí ele fazia sapato e falava, eu não consigo ter uma outra loja porque eu até hoje não encontrei alguém que faz sapato que nem eu faço. E ele nunca cresceu. E a partir do momento que você toma essa decisão, ele vai abrir mão do ego dele e vai dizer, tá bom, o sapato nunca vai ser igual ao meu. Mas tudo bem, não tem nenhum problema. E vamos lá. E aí você, depois disso, começa a pensar, e aí você tem que começar pensando grande, né? O que você quer? Você está satisfeito com a sua loja lá, única e tal? Não tem nenhum problema. Você quer ser grande? O que é ser grande, né? Isso é relativo. Maior do mundo, maior de Santa Catarina, maior de São Paulo, maior do Brasil, maior da tua cidade, né? Maior do teu bairro. Tipo, isso é relativo e não tem o certo ou errado. Vai da tua vontade. Mas, quem faz faz 100. Ali. Justamente. Eu só preciso de processo e pessoas, né? Que aí é simples assim. E não é, né? Mas assim, a partir do momento que eu vou fazer... você vai fazer os teus $100 mil primeiro como? Com as tuas habilidades. Os teus primeiros $100 mil sai com a tua habilidade. O teu primeiro $1 milhão você faz contratando. Depois, você vai contratando gente para fazer o que você faz, né? Para chegar nos $10 milhões, sair do 1 para o 10, o que eu tenho que fazer? Processo. Aí para eu sair do 10 para o 100, e aí essa fase é a mais difícil. Não cheguei lá, tá? Mas sair do 10 para o 100. Tem que formar líderes. É muito mais sobre pessoas, né? E do 100 do 100 milhões lá para 1 bi, aí é branding. Não necessariamente 10 para 100 ou 100 para 1, mas é só um exemplo prático de que a partir do momento que tu abriu a tua segunda, terceira loja, não se esqueça, tu vai ter que pegar alguém que vai ter que ir lá para aquela região para abrir a tua segunda loja. E essa pessoa que vai contratar, e ela que vai treinar o time, e ela que vai montar as coisas lá do jeito que você fez aqui. Não é você que vai lá fazer de novo. Agora tem que ser uma pessoa que você formou, um líder. Porque ele vai ser o dono daquela unidade. Ou daquela rede, ou daquele estado lá onde você selecionou. Então tem que formar um líder. Senão não vai expandir. Aí o cara não faz isso, ele nunca sai da presa, né? Exato. E o antes disso que é a questão do processo. Então, criar processo. É chato. Mas é o tal do chuta a bola e sai correndo, que é o jogo não é o jogo de rugby, tá? Porque o jogo de rugby é até organizado, mas é como eu costumo dizer. Não, sai chutando a bola, todo mundo sai correndo. Mas parece desorganizado, né? Olhar um jogo de rugby é uma bagunça. Se batendo lá e tudo mais. Mas no fim, no começo você testou lá teu produto, tá funcionando, tá bom, então, próxima fase. Então agora deixa eu organizar isso com o processo. E hoje, eu posso dizer, tenho além do meu sócio, do Felipe, que hoje é o CFO da empresa, eu digo para ele, tu é chato o suficiente para cuidar do caixa, cuidar dessas coisas. A gente tem um outro sócio, que é o nosso diretor de operações, que é o Gabriel Aoki, que tem a expressão do fatiar o salame, eu aprendi com ele também essa, né? Já vinha com lista desse. Não, calma, cara. Qual é o problema, né? O que está acontecendo? O problema é na abertura de conta de cliente, tá bom, então vamos pegar a abertura de conta de cliente, qual é o primeiro salame, a fatia do salame que eu vou fatiar, né? Aí, o problema está aqui nessa parte do tech. Então tá bom, isso aqui é o que a gente vai resolver agora. E depois a segunda fatia, depois a terceira, a quarta, enfim. Não vai tentar fazer tudo de uma vez, né? Mas é normal da ânsia do empreendedor querer resolver tudo de uma vez só, né? E quem tem a visão, normalmente, você já está olhando lá na frente. E aí você está olhando lá na frente, só que você tipo assim, nossa, tem que ser assim. Só que, cara, até chegar lá em 2050, a gente está em 2025. Então eu tenho que fazer 2025, 2026, 2027, tudo mais. Isso é uma dificuldade para mim, tá? É absolutamente normal. Eu já vivo 2050. Não de ansioso, eu não sou uma pessoa ansiosa. Mas assim, eu digo, nossa, é assim que tem que ser e tal, isso eu consigo visualizar muito bem. Mas hoje, tem que fazer o 2025 agora. Às vezes um grande erro de um visionário criativo é antecipar futuro, né? Isso, pegar só que
Desculpa te interromper. Imagina. O visionário criativo precisa ter, vou pegar o exemplo lá do Steve Jobs, o Steve Wozniak por trás, que é quem constrói o presente. Eu gravei um podcast recentemente também com um pessoal e eu falei que 2026, 2027, sei lá, os próximos 3, 4 anos, uma profissão que vai prosperar muito é o executor. É o cara que consegue ser sócio de um visionário. Porque eu, na prática, tenho muitos amigos COO. E eu vejo quanto esses caras prosperaram. Porque eles conseguem pegar uma visão de um visionário criativo Colocar de pé. e colocar de pé uma coisa que alguém que é muito racional criativo não consegue, às vezes, ter o poder de execução. O cara, não vou falar gasta, perde, mas ele investe o tempo muito em ideias. E ele não concebe as ideias na prática, né? Então, é uma coisa que o Dema fala bastante. Uma vez ele falou assim pra mim, cara, isso é só uma ideia. E a ideia não vale nada. Né? E aí, uma coisa que faz sentido, né? Sim. E brasileiro é extremamente criativo. Brasileiro vai para os Estados Unidos, você vê, eles criam uns negócios muito loucos lá e faz acontecer. Só que para mim o poder tá na execução. E são poucos que realmente baixam a cabeça e executam. Sim. Porque eu tenho essa falha. Eu fico às vezes olhando 10 anos para frente e quero executar o 2035. Né? E eu falo, grandes pessoas que vão baixar a cabeça, executar com uma boa visão, vão fazer o negócio acontecer e prosperar, com equity junto e tal, né? Então é uma sacada muito boa para quem às vezes está querendo assim, cara, tô recomeçando o Bacelar. Quebrei, o que eu faço? E olha só, você está empreendendo, não se esqueça, tá? Se o teu time ele é composto por o quê? Se eu e você formos sócios, por exemplo do Doug aqui, a gente possivelmente, tá? Eu e ele, somos atacantes. Só que é o seguinte, a gente precisa do goleiro, precisa do zagueiro, entende? E é tão importante quanto imagina, eu vou ficar só tentando fazer gol. Se forem 2, 3 atacantes sendo sócio, pode ver, não vai dar certo. E outra, tem que ser diferente mesmo. Não pode pensar igual a você. Boa. Tem que pensar diferente. Porque se for igual a você, deve ser igual a você. Não precisa. Na verdade, o teu sócio tem que te contrapor. Ele tem que ser bom naquilo que tu não é bom. E aí essa questão de cadeira, tanto faz. Mas se você for um cara analítico, detalhista, etc., cara, cumpre aquela função. Agora reconheça o que você é bom. Você é um bom cara de vendas, vendedor, linha de frente e tal. Fica na linha de frente. Não vai fazer back-office. Não gasta o teu tempo. Acho que um grande erro nosso, acho que nosso, no ser humano, é assim. Quem que eu preciso para ser o melhor empresário do planeta? Sei lá, melhor qualquer coisa. Não, essas 10 habilidades. Aí, não, mas eu sou bom nessas 5 aqui, sei lá, 4. Então eu vou desenvolver as outras que eu não sou bom. Não. Vai gastar um monte de tempo com isso, não vai. E talvez tu vai sair de um pouquinho. E ainda vai enfraquecer as que ele já é bom. Então tu tem que fazer o quê? Pega o que tu é bom e tu deixa excepcional. Boa. E o restante, você terceiriza. Então na hora de contratar, você vai dizer, eu preciso de alguém que seja bom com essa habilidade. Que eu não sou bom. Eu não sou um cara, por exemplo, eu não sou um cara detalhista que vai lá e tal. Assim, eu vou pegar lá o resultado financeiro da empresa, eu vou olhar o top line, bottom line e tal, e aí talvez eu veja uma inconsistência ali, mas eu vou olhar no geral. Já o meu sócio lá, o Felipe, não, ele vai olhar, a vírgula aqui tá esquisita. Nossa, que vírgula, cara. Ele é um cara detalhista. E isso é bom. Então, na hora, por exemplo, né? Tem um contrato de algum deal para fazer, alguma coisa. Eu não sou o cara que vai ler o contrato. É ele. Aí ele vai ler e vai dizer, isso aqui tá errado, isso aqui tá não sei o quê. E eu, obviamente, uma relação de confiança. É mesmo? E agora, ficou bom? Eu leio, né? Lógico. Não, beleza, no geral pra mim tá ótimo. Não, cara, isso aqui não tem que... E agora? Agora tá, pode assinar. Então tá bom. Beleza. Se fosse alguém igual a mim, ia passar batido e um monte de coisa lá no contrato, entendeu? Grande parte disso envolve humildade, viu? Reconhecer de fato que tu não é bom em alguma coisa. Isso, exato. E aí o acordo, né? Tipo, entre você e teu sócio, né? Os teus sócios, que é sentar na mesa e deixar claro, olha, esse é o teu papel e esse aqui é o meu. O que me permite estar aqui hoje num podcast e tal, tipo, com o Doug? Eu sei, neste momento, alguém está cuidando de outras coisas lá na empresa. E a gente confia, né? Lógico. E tá tudo bem. E se der algum problema sério, vão me ligar. Né? Então, acho que é um pouco disso. Claro, não existe forma para empreender, mas assim, pega a tua habilidade como empreendedor
maximiza aquilo que você é bom. E assim, se você pegar CEOs do mundo afora, eles são completamente diferentes. Não existe... O Steve Jobs era diferente do Bill Gates. E assim por diante, né? Bill Gates comparar com o Ray Dalio, tipo, são Totalmente... pessoas completamente distintas. E os dois e ambos deram certo. Sim. Pega o Jensen Huang lá da NVIDIA, é outra filosofia. E todos dão certo como líderes, CEOs, etc. Assim, sabe? Então, só que cada um do seu jeito, né? Ali. E, não menos importante, não sei se tu vai entrar nessa parte, defina, na minha opinião, quais são os valores que te guiam. Massa. Ali. Eu ia entrar mesmo. Então pode perguntar, já que você entrar aí. Não, é que você tá quase citando as minhas perguntas aqui sem saber. Tá sendo Então tá muito bom. Pode continuar. E a questão de definir valores é uma parte, acho que nossa como ser humano, assim, que é difícil. Não existem, assim, na nossa concepção, né? Se eu for, a gente está conversando aqui no Brasil, etc. Eu vou te falar sobre o que eu valorizo. Se eu sentar com, sentar com alguém que é muçulmano, ele tem outros valores. Alguns podem ser parecidos com os meus, por exemplo. Você valoriza a honestidade? Eu valorizo e tal. Então, e tem outras coisas que você não entendo por que vocês brasileiros pensam assim, né? Não é por isso que existe briga religiosa e política, porque assim, nossa, mas vocês estão errados e tal. E o outro tal. Porque um valoriza uma coisa, o outro valoriza a outra. Né? Relacionamento para dar certo, o que tem que acontecer? Uma união dos valores. Unir valores. E aí a gente tem que se ligar disso o quanto antes, tá, pessoal? Assim, por que o quanto antes? Porque não existe o valor certo e errado. Mas eu dou um exemplo muito bom, que é um exemplo que parece meio até grotesco, mas é válido, tá? Muita gente se pergunta, né? Assim, você vê aí, você tem um problema com tráfico de drogas e tudo mais, tal. E lá naquela organização criminosa, seja lá qual for, né? A gente está passando por uns problemas agora aí. Tem alguns valores que comandam aquilo. Exemplo, tá? Na mesa lá entre eles, eu presumo, pelo que a gente vê por aí, ninguém rouba ninguém aqui. Tipo, lealdade, né? E se alguém roubar um pouquinho lá de R$1 sequer, o que acontece? Não preciso nem falar, né? O que acontece? E se respeita isso. Então, se você é leal ali, como é que dá certo, né? Como é que o fulano, lá, beira-mar tá preso e comanda o negócio todo lá? Mas como o cara tá preso e comanda? Cara, porque simplesmente existe uma lealdade na organização dele lá, que é um valor muito forte, e ele só contrata quem é leal. E ele te testa de todo jeito. Porque ele valoriza aquilo. Se o cara for desleal por 1/1000 de segundo, tá fora. E você segue à risca isso. Warren Buffett não investe em cripto, em Bitcoin. E aí, ele tá certo ou ele tá errado? Se você for conversar com ele, ele vai dizer... ele vai defender a tese dele. Baseado em quê? Em princípios e valores, principalmente. O valor que ele valoriza. Mas, cara... Ele fala, né? Até acho que é o Peter Link que fala isso também. Eu invisto no que eu sei e o que eu posso explicar. E ele respeita. Isso é muito importante. Não é porque tá hype e tal, legal, hypado. Não, eu vou comprar um pouco aí. Ele não compra nem $1. Nem pra ver como é. E olha que tem dólar ali pra fazer isso. Bastante, né? Tem 240 bi no caixa hoje da Berkshire. Eita. Ali. Mas ele não compra nem $1. Mas por que nem $1? Porque vai contra o que ele valoriza. Os princípios e os valores dele lá. Então, na hora de você fazer sociedade, contratar pessoas, as habilidades da pessoa, na minha opinião, hoje, é uma segunda etapa. Os valores vêm primeiro. Uau. Testem os valores. O que você valoriza? Exemplo, valoriza disciplina. Eu gosto de disciplina. E eu acho o máximo que é disciplinado. E eu valorizo isso. Eu tento ser também o máximo que eu posso, né? Ali. Então, cara, se eu valorizo disciplina e eu contratar alguém que tem um currículo espetacular, mas é indisciplinado, vai dar certo?
Não, é provável. Mas pode ter o melhor currículo do planeta. Daqui a 6 meses eu vou me irritar. E não é que a pessoa não sirva. Que na minha empresa não serve. Talvez em outra, que valorize outra coisa, seja legal. Mas eu vou me irritar. Ah, você é uma pessoa organizada? Eu não sou a pessoa mais organizada do mundo. Ali. Mas eu tenho a minha mini organização que eu valorizo. E tem o bagunceiro, né? Que já não é o caso, no meu caso. Então, se eu valorizo ali uma certa organização, o que vai acontecer? Mesma coisa na hora de contratar. Agora, pensa lá na hora de contratar o teu marido, a tua esposa, na tua casa. É assim, ó. Vou pegar esse mesmo exemplo de organização. Imagina que dos teus valores lá, você é um virginiano nato, né, digamos assim, super organizado e tal, bonitinho. Aí você vai lá e casa com uma pessoa que é totalmente desorganizada. Não, mas ele é gente boa, bacana, isso aqui, tá. Aí no primeiro mês lá, joga a toalha no chão, deixa a cueca em cima não sei do que, aí a mulher também te bagunçada, se for o caso. Tá bom, né? Tudo. Dali a 6 meses estão brigando. Pô, de novo, tá deixando tudo sujo aqui, bagunçado, e começa a briga por uma coisa que, tipo assim... Aí sabe qual é o ego? O ego nosso é o seguinte, não, mas eu vou fazer ele mudar, ou ela mudar. Isso é verdade. Ele não vai mudar. Não vai mudar. E se a pessoa não vai mudar, eu só tenho 2 opções. Uma, ou eu não tô mais com ela, ou outra, eu aceito que ela é assim. Agora eu aceito de verdade. E o que é aceitar de verdade? Eu já sei que é bagunceiro ou bagunceira. E tá tudo bem. Eu não vou tentar fazer ele ficar organizado. O que eu vou fazer? Tá bom. Já é esperado ter uma roupa suja aqui, sei lá. Qualquer coisa. Logo, não vou me irritar com isso. Porque eu aceitei de verdade. Então não me irrita. É quase um pensamento estoico isso aí, né? É difícil chegar nesse nível. Não deixa de ser. A pessoa se apega muito aos valores e geralmente ele se aciona muito. Não é, na minha opinião, Doug, não é. Você se apega ao seu ego. E aí o teu ego diz, não, mas eu sei mais e tal, eu vou consertar. Quanta sociedade se desfez por causa disso? Cara, Quanta empresa boa tá no cemitério, né? Eu passei por isso N vezes. E passo até hoje. A gente lógico que a gente vai errar. É o desafio de lidar com gente, né? O tempo todo. Mas agora, aquela história, não, mas demore para contratar. Não é o demore para contratar. Olha o valor e deixe isso bem claro. E respeite o valor. Quer um exemplo bom? Dentro da tua regra, dos teus valores, imagina que você tenha lá um valor, uma coisa que pelo menos eu prezo, uma justiça. É um exemplo, tá? Aí você valoriza justiça. Então eu sei que se eu fizer um negócio com o Doug, a gente vai fazer um negócio justo. E se por um acaso ele tentar ser mais esperto e injusto, é melhor eu não fazer negócio com ele. Correto? Beleza. Agora imagina que nós somos sócios e a gente valoriza a mesma coisa. E o Doug vai ter que viajar pela empresa para fechar um negócio. Ele vai ser justo ou não vai ser justo se a gente tiver com os mesmos valores? Eu não preciso me preocupar, ele vai ser justo. Ele não vai passar perna em ninguém. Então eu não preciso ficar preocupado com isso. Eu digo, não, o Doug... Valores alinhados. Os valores alinhados. Então, o Doug, vai lá no meu lugar e fecha o negócio lá. Tá bom. Ele vai fechar o negócio igual, como eu fecharia. Justo. Dos dois lados. Não é isso? Agora, não, mas o Doug tende a ser esperto e tal. E aí ele defende mais o dele, deixa o outro se ferrar lá e tal. Imagina essa situação. Aí o Doug vai lá fazer negócio. Puta, melou o negócio. Por quê? Entendeu? Então, alinham os valores e depois, o resto, cara, habilidade. Se você tá alinhado, ó, eu valorizo disciplina, não sei o que, vai lá. Treinar pessoas fica a parte mais fácil, né? Se ela tá alinhada com os teus valores, treinar ela com o que você faz fica muito fácil. E você sabe que se eu tô aqui e a outra pessoa tá lá trabalhando na empresa e a gente tem os mesmos valores, eu sei que ela está trabalhando. Por quê? Porque a gente valoriza a honestidade, a gente valoriza a disciplina, tal, não é isso? A justiça, etc. Logo, ela não vai me enganar. Então eu sei que ela está lá trabalhando. Eu não preciso controlar o horário dela. E posso te dizer uma coisa? Isso do top to down, né? A gente entende que se faz cultura.
Uma coisa que eu vejo muito nas empresas como consultor é chegar num lugar onde a empresa tem a visão, missão, valores, coisa mais lindinha que veio uma agência fazer aquilo lá, cheio de, hoje, né, infelizmente, ChatGPT, coisa mais linda, narrativa, coisa mais maravilhosa. Só que o exemplo do cabeça, totalmente incoerente, né? Então a gente começa a ver que o que de fato faz a cultura daquela empresa é o próprio dono, quem toca a operação. É o que você faz. É o que você faz, não é o que você está falando ou pregando na parede, né? E aí que começa as dificuldades. Mas isso também, pessoal, às vezes demora para aprender. E a gente aprende. A duras penas, né? Às vezes demora, mas você aprende, aí fica, tá bom. Então, vou contratar alguém, fechar um negócio com alguém. Vou fazer o quê? Quais são os valores que norteiam os teus negócios? Né? E aí isso vale para tudo, tá? Para tua vida pessoal, para seus amigos, etc. E aí quando você deixa isso super claro, você passa a aprender a dizer não. E é poderoso não, hein? E a dizer não para quê? Para aquilo que não está de acordo com os teus valores. Por que você vai sair para tomar um café com um cidadão para perder o teu tempo e o dele como consequência, né? Ou com uma cidadã que seja que não é alinhada com os teus valores? Que você vai gastar tempo? Não, porque eu sou legal, vou tentar lá, vou tomar um café. Não, cara, só vai perder teu tempo. É melhor tu dizer não, cara, não vai dar para tomar um café. Pronto. Aquela síndrome do brasileiro de querer agradar, não, de ser legal. Mas aí o cara é meio cuzão e tal, né? Aqui, tá? Como eles vão pensar de mim se eu dizer não? No começo, é isso. Depois as pessoas te respeitam. Né? Ali. Mas para mim demonstra maturidade também. Porque nós, como brasileiro, é muito caliente, né? O latino é muito assim. Acho que tem muito essa questão do relacional de querer sempre convencer. E tem duas coisas que acontecem. Eu tô sempre querendo agradar os outros. Isso é uma escravidão. Né? A depender do como o outro pensa sobre mim. E segundo, digo sim para tudo. Isso. Aí a pessoa não tem mais tempo para nada, ela não constrói nada e ela tem que ainda agradar os outros dizendo sim para todo mundo. Mas aí você aonde vai parar esse cidadão? Você passa a viver a vida dos outros, né? Ali. Isso é... Aí tá tudo no lugar. Acho que foi o Warren Buffett, em algum dos livros que eu li, disse o seguinte: você precisa decidir que tipo de pessoa você quer ser, né? Você prefere ser o melhor amante do mundo, mas todo mundo vai achar que você é o pior? Ou você prefere ser o pior amante do mundo, mas todo mundo vai achar que você é o melhor do planeta? Aí pensa assim: quem sabe se você é o melhor ou o pior? Vamos supor que todo mundo acha você o melhor. E você sabe que você não é. Só você sabe. E você está enganando quem, então? Nossa. Você está enganando você mesmo. Então você está se enganando. Não, todo mundo acha que eu sou aí, que o teu ego fica inflado. Não, você não é aquilo. Você sabe que não é. Os marqueteiros de plantão, né? E se você sabe que não é, você só está se enganando. Então, é melhor você, né, na teoria, né, mas cada um decide como quer viver, né? Eu quero ser o melhor. E não importa se vão achar que eu sou o pior. Todo mundo acha que eu sou o pior. Não tem problema. Vou dar exemplos marcantes aqui para vocês. Vocês acham que o Donald Trump está preocupado com a opinião alheia? Vocês acham que o Elon Musk está preocupado com a opinião alheia? E eles falam o que eles acreditam. Convictos. Não estou dizendo que está certo ou errado. Eles falam o que eles acreditam, certo? De acordo com os valores deles. E não estou preocupado em agradar todo mundo. E é isso. Warren Buffett, a mesma coisa. O próprio Steve Jobs lá, né? Toda essa turma de grandes líderes globais, eu perceber que o que eles têm em comum são valores bem definidos, respeitam esses valores e não estão preocupados com a opinião alheia. Uau. E aí isso que acontece. Você vive melhor. Porque você não está preocupado com o que teu vizinho está pensando de ti. Top. Claro, né? Só não vai infringir as regras do espaço do próximo, claro. Não é isso. Eu estou dizendo, tá, mas
Eu não preciso estar com pessoas que eu não quero estar. Inclusive da tua família. Assim, especial. Inclusive da tua família. Uhum. Por que não? Porque é da família. Sou obrigado. Não, você não é obrigado a nada. Ali. E na empresa é a mesma coisa. Você não precisa continuar com pessoas porque você acha que, mas tá bom, né? Sou legal e tal. Cara, se não tá, você só vai perder seu tempo. Uma hora vai romper. É uma questão de tempo. Então rompe logo. Acabou. Uau. Deu, entendeu? Top demais. Seja sócio, seja funcionário, seja... Ou você mesmo como seja você CLT empregado, ou seja você... uma pequena porcentagem da sociedade. Tanto faz. Olha para os lados, para cima e para baixo, e veja se você... Isso aqui está de acordo com o que eu acredito? Não está. A vida é muito preciosa, né? Para ficar perdendo tempo com essas coisas. Então não gasta tempo. Então, olhando um pouco para isso, né? Você vai fazer negócio com quem? Tem os mesmos valores que você. Aí fica bem mais fácil, né? Legal. Não adianta sentar na mesa com gente que não tem os mesmos valores. Massa demais. Vai fazer negócio agora e depois vai perder o negócio. Mas na expectativa, a pessoa às vezes até sabe, mas ela acha que dessa vez vai dar certo. Ela já se ferrou umas 8 vezes, seguidas. Mas o que é isso? Ego. Eu acho que não, agora vai ser diferente, agora eu acredito. Isso. Cara, muito legal o nosso papo. Eu acho que se fosse para resumir assim e falar do Gemba, não tem como, né? É importante, né? E na minha conexão dos pontos aqui, né? O Gemba foi o que... De novo, tá? Eu tô aqui com o Doug. Ontem nós tivemos ele me convidou, na verdade, eu pedi para ele para apresentar para uma outra operação. Ele me conectou com uma pessoa. E eu fiquei hoje, foi ontem mesmo, refletindo sobre isso. Eu disse assim, eu fiquei pensando, olha só, qual a probabilidade de ter conhecido como é o nome dele? Rodrigo, desculpa. O Rodrigo, se eu não tivesse conhecido o Douglas antes. Uhum. Acho que era bem pequena. 2, né? O fato de eu ter saído e ido a um convite do Doug, que, diga-se de passagem, tem valores muito parecidos. Aí fui lá, e aí naquele lugar depois a gente... E assim vai, né? O que vai acontecer com o Rodrigo depois com a gente, eu não faço a mínima ideia. Pode ser que saia um negócio grande, pode ser que não saia, mas independente de qualquer coisa, também é outra pessoa que tem valores muito parecidos. É verdade. Com os nossos aqui. Logo, pode ser que vire um amigo, pode ser que virar... E mesmo se virar nada, pode ter certeza, se alguém me perguntar sobre ele, cara, conheci ele e, é uma pessoa sensacional. Então, olha aí. E pra mim, assim, você exerceu o que você falou aqui. Porque, Gemba, você foi no local. Não foi um meet. Vamos conectar no Zoom aqui e tal. Segundo, você foi com papel e caneta, anotou, perguntou e curiosidade, que é a segunda coisa na minha conexão que você estava falando aqui. Gemba com curiosidade. Pergunte e questione tudo. Queira saber sobre as coisas. Isso acho que potencializa a conexão, né? Uhum. E acredito que terceiro, você falando aqui, observe pessoas baseadas em princípios e valores, seja para fazer amizade, seja para colocar uma aliança no dedo, né, para casar, seja para fazer negócio, ter como cliente, porque às vezes cliente também com valores errados também dá ruim. Exato. E stakeholders em si, né, fornecedor, sócio. Cara, qualquer tipo de negócio, né? Deu exemplo até tipo de traficante de droga. Qualquer tipo de negócio, seja lícito ou não, né? Lícito, funciona. Porque tem ser humano. Isso. E ser humano é baseado em princípios e valores. Inclusive um livro muito legal do Seth Godin, não sei qual é o nome dele, mas ele fez um livro chamado Tribos. E ele fala muito sobre isso. Muito. Né? Então, para mim, empresas... O Ray Dalio tem o Princípios. Princípios, fala muito disso também. Então, assim, pessoas, empresas, é muito focado nisso. E, cara, sensacional esse papo. Eu nem quis fazer as perguntas aqui, porque a linha de raciocínio estava tão maravilhosa e foi soltando uma atrás da outra. Cara, quero te agradecer imensamente por esse papo, tá? Agradeço, cara. Foi soltando umas pérolas aqui que quem é esperto marcou, anotou, vai ouvir de novo para prestar atenção, né? E, cara, sensacional. Espero que a gente possa fazer mais vezes episódios assim, tá? Tanto aqui em São Paulo e em outros lugares. Sensacional. E para você que tá assistindo de novo o Papo de Expansão do Demo Oliveira, quero te agradecer por ter ficado até aqui. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar, comentar, que a gente gosta bastante, tá? Então, te vejo na próxima. Até lá. Valeu!